Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Sebastião Mello. Estou aqui para continuar a falar um pouco sobre crimes contra o patrimônio. E hoje nossa conversa vai ser especificamente sobre o artigo 163 do Código Penal. Crime de dano previsto no artigo 163, cuja redação eu vou mostrar para vocês agora. O que é que diz o artigo 163 do Código Penal? O artigo 163 diz aqui, dano, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Este é o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal. O crime de dano, como eu acabei de mostrar para vocês, é um crime contra o patrimônio em que o sujeito destrói coisa alheia, inutiliza coisa alheia ou deteriora coisa alheia dolosamente. É crime doloso. Dano culposo só tem previsão no Código Penal Militar, certo? Mas no Código Penal Comum, como se chama, o dano é um crime, e a gente vai falar isso daqui a pouco, só admite sua forma dolosa. É um crime que tem como bem jurídico tutelado o patrimônio, certo? Ou seja, o crime de dano é um crime contra o patrimônio e que incide sobre o patrimônio corpóreo, seja ele mobiliário, seja ele imobiliário, certo? Então, é um crime contra o patrimônio, esse é o bem jurídico, certo? Que pode ocorrer sobre bem móvel, sobre bem imóvel e, inclusive, sobre semoventes, certo? Falando e prosseguindo um pouquinho em relação ao crime de dano, vamos falar um pouco do sujeito ativo do crime. O crime de dano é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, como vocês estão vendo aqui. Obviamente, o proprietário exclusivo da coisa não pode cometer o crime de dano, porque dano é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, não se comete o crime de dano quando se trata de coisa própria, certo? Mas, como vocês estão vendo nesse slide aqui, o condômino pode responder pelo crime de dano, porque, embora ele destrua coisa própria, ele também destrói coisa alheia, a parte, a fração ideal dos demais condôminos. Assim, diferentemente do furto, que tem o crime de furto e o crime de furto de coisa comum, não existe a tipificação específica do crime de dano de coisa comum. Então, o condômino que destrói uma coisa que lhe pertence, mas pertence também a outros, pode eventualmente cometer o crime de dano. O possuidor também pode cometer o crime de dano, ou seja, eu, por exemplo, empresto um livro a outra pessoa e essa pessoa tem um livro emprestado e ela toca fogo no livro. Então, neste caso, é possível também que o possuidor cometa o crime. O sujeito passivo do crime de dano, inicialmente, é o proprietário, obviamente, e, eventualmente, pode ser também o possuidor da coisa. Eles podem ser os sujeitos passivos do crime de dano, certo? Outra coisa que a gente pode discutir ainda sobre o sujeito ativo, e se você compra um imóvel, por exemplo, que é tombado, certo, pelo IPHAN, por exemplo, ele tem um valor artístico, arqueológico ou histórico, e você destrói uma coisa que lhe pertence, mas que é tombada, certo? Nessa hipótese, nós teríamos, em princípio, a incidência dos artigos 165 e 166 do Código Penal. O artigo 165 diz assim, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. E o artigo 166 fala alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto do local especialmente protegido por lei. Mas tem-se entendido que esses artigos 165 e 166 do Código Penal teriam sido revogados pelo artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais, que eu estou mostrando para vocês aqui agora, no fundo da tela, de verde em destaque aqui, que é crime ambiental destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei,
ato administrativo ou decisão judicial, em que a pena será de reclusão de 1 a 3 anos, além da multa. Então, o proprietário que destrói uma coisa própria, tombada por seu valor artístico, arqueológico ou histórico, vai responder pelo crime ambiental do artigo 62, inciso 1, que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, é importante que a gente tenha esta noção. Vamos falar um pouco do tipo objetivo do crime de dano, certo? O crime de dano, no que tange ao tipo objetivo, é um tipo de ação múltipla, né? Um tipo misto alternativo, que ele possui 3 núcleos. E eu vou acabar mostrando para vocês um breve croquis aqui para vocês entenderem essas formas. Olha, nós temos as seguintes formas. Destruir, a primeira forma, é fazer com que a coisa perca a sua essência. Deixe de ser aquilo para a qual a coisa foi forjada, fabricada. Eu falei, um pneu cortado em vários pedaços, ele é destruído, ele deixa de ser pneu, certo? Essa é a primeira modalidade, destruir. Inutilizar é fazer com que a coisa perca a sua função. A coisa continua sendo o que é, mas ela perde a utilidade para a qual ela foi criada, forjada. Como eu falei, você pega um livro e joga num balde de tinta preta. Ela continua sendo um livro, mas ele está inutilizado, porque você não vai poder ler este livro, certo? E deteriorar é fazer com que a coisa perca parte do seu valor, de sua utilidade, né? Por exemplo, você pega o carro, como está aqui, risca o carro com um prego. A coisa é deteriorada, a coisa perde parte do seu valor. É bom deixar bem claro dizer que qualquer dessas formas é suficiente para configurar o crime. Se você inutiliza, destrói, deteriora uma mesma coisa, ou seja, várias condutas realizadas sobre o mesmo bem, configura crime único, certo? Configura crime único, porque se trata, como eu disse, de um crime de ação múltipla, certo? E que pode ser cometido de qualquer forma. Geralmente é um crime comissivo, mas você pode cometer esse crime por omissão, né? Então, alguém que deixa seu cachorro entrar numa residência alheia para destruir a coisa, aquele cachorro inquieto que pula para cima e para baixo, ele entra numa casa alheia e destrói alguma coisa? Pode ser, né? Pode ser uma forma de crime de dano. E qual é o objeto material do crime de dano, certo? O objeto material é coisa alheia. A gente está falando de coisas corpóreas. O dano moral não está incluído aí. É um dano em coisa corpórea alheia, certo? E quando eu falei, pode ser móveis ou imóveis. Eventualmente, danos em animais podem configurar crime também ambiental, certo? É bom deixar bem claro que, nesse caso específico, existe, a partir do artigo 29 da Lei 9.605 de 98, crimes contra animais. Então, de um modo geral, em princípio, certo? Quem pratica ato de abuso, maus tratos, fere ou mutila animais silvestres, por exemplo, responde por crime ambiental. Vou mostrar para vocês agora. Está previsto no artigo aqui, 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena de apreensão de 3 meses a 1 ano e multa, né? E quando se tratar de cão e gato, lei recente 14.064, a pena vai ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa, e proibição de guarda. Ou seja, a pena é mais grave até do que a pena de lesão corporal grave. Quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar cães e gatos. O que seria até uma eventual violação ao princípio da proporcionalidade. Mas é importante saber que existe esta previsão legal, certo? A possibilidade de conserto faz que o dano deixe de ser crime? Não. O crime de dano continua sendo dano, ainda que haja a possibilidade de conserto da coisa deteriorada, né? Ainda que a pessoa possa consertar a coisa danificada,
o crime não deixa de existir por conta disso, certo? Outra coisa que é interessante, o crime tem como núcleo destruir, inutilizar ou deteriorar. Não tem como tipificação a conduta de fazer desaparecer. Então, por exemplo, se alguém tem um animal de estimação e abre a porta para que o cachorro fuja, isso não é crime de dano, certo? E é bom deixar bem claro que eu falei que o crime contra animais pode ser crime ambiental, mas, obviamente, se isso não for abuso nem maus tratos, por exemplo, você tem um cachorro premiado, tosado, e você raspa todo o pelo do cachorro, pode fazer com que isso reduza o valor econômico do cachorro, eventualmente. Isso pode ser um crime de dano, sem que seja um ato de mutilação ou de maus tratos, certo? É bom que fique isso bem claro, né? No que tange ao tipo subjetivo, eu tenho que dizer a vossas excelências que se trata de crime doloso. O que é que eu quero dizer? Dano, como eu disse para vocês, é crime doloso. Ou seja, o dano culposo só é admitido no Código Penal Militar, certo? Então, o crime de dano só admite como elemento só admite como elemento subjetivo, certo? O dolo, o crime de dano, só se admite na sua forma dolosa, tá certo? Então, nós temos essa hipótese aqui que a gente pode fazer, deixando bem claro que apenas no Código Penal Militar se admite o dano na forma culposa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, artigo 266 do Código Penal Militar, que fala se o crime dos artigos 262, 263, 264, 265 é culposo, e o 2, temos aqui ó, o dano, né, em algumas modalidades culposas, pode ser previsto como crime no Código Penal Militar. A grande questão do crime de dano, que se pergunta em relação ao crime, é se o crime requer um fim especial de agir, um propósito de causar prejuízo à vítima. E aí eu queria discutir duas questões polêmicas em relação ao crime de dano. A primeira delas é a seguinte: o crime de dano se configura, por exemplo, quando alguém picha um muro, certo? Pichar muro configura crime de dano? Bem, eu tenho que falar para vocês que existe uma previsão legal específica, prevista também na Lei dos Crimes Ambientais, certo? Que eu vou mostrar para vocês agora. Artigo 65 da Lei 9.605 de 98, que diz o seguinte: pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, certo? E se o ato for realizado em coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico, histórico, a pena passa a ser de 6 meses a 1 ano, certo? Embora, está aqui no parágrafo 2º, introduzindo 2011, e dizendo que não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Eu entendo até que esse dispositivo é desnecessário, porque quando se tratar de propriedade privada, o consentimento do ofendido exclui a ilicitude ou tipicidade da conduta para quem adota a teoria da tipicidade conglobante, ou a teoria dos elementos negativos do tipo. E quando se tratar de bem público com autorização do órgão competente e observância das normas municipais, né, e editadas pelos órgãos governamentais responsáveis, trata-se de um exercício regular de direito. Então, me parece que esse dispositivo é um dispositivo despiciente, certo? O que é que eu posso falar mais para vossas excelências também? Quando se tratar, então, e o preso que cerra as grades, então,
para fugir. Comete crime, o STJ tem jurisprudência remansosa sobre o assunto, e eu vou trazer aqui para vocês um HC do STJ, relatado pelo ministro Ribeiro Dantas, de 2019, que regulamenta o assunto. Vou mostrar para vocês aqui agora um julgado do STJ, que diz o seguinte: nos termos da jurisprudência dessa Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra o patrimônio da União, mista se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja o animus nocende, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Então, o STJ entende que é preciso esse dolo de causar prejuízo. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou ainda da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público. O relator, o ministro Ribeiro Dantas, certo? Julgado, né, em 30/5/2019. Quanto à consumação, eu tenho que falar que o crime de dano é um crime material, certo? É um crime de dano, se consumando com a efetiva danificação da coisa. Lembrando, como eu já disse, que várias agressões ao mesmo bem configura crime único, certo? E é um crime que admite a modalidade tentada, certo? Temos, por fim, que falar das formas qualificadas. Parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município, de autarquia, de fundação pública, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, ainda que seja empresa privada, como empresa de telefonia ou de transporte, ou por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, a pena passa a ser de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Vou explicar brevemente cada uma dessas modalidades. Inicialmente, com violência à pessoa ou grave ameaça, ou seja, se o dano é praticado com violência à pessoa, por exemplo, o sujeito quebra o relógio e o braço da pessoa, o sujeito responderá por 2 crimes, por dano e por lesão corporal. É bom deixar bem claro que o dano não absorve a violência praticada contra a pessoa. No inciso 2, se o crime é praticado com substância inflamável ou explosiva, desde que a substância inflamável ou explosiva não gere perigo comum, porque aí vai ser crime de incêndio, artigo 250, ou explosão, artigo 251. O inciso 3 fala contra o patrimônio público, e quando eu falo patrimônio público, eu estou falando de propriedade pública, Estado, município, União, autarquia, como a Universidade Federal da Bahia, fundação pública, como a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que existe na Bahia, empresa pública, como a Empresa de Correios e Telégrafos, sociedade de economia mista, como a Petrobras, ou empresa concessionária de serviços públicos, como eu disse, empresas de telefonia, empresas de transporte, por aí vai, certo? Agora, prédio privado requisitado pelo poder público não é dano qualificado, porque é patrimônio privado, não é patrimônio público. E, por fim, se a lei fala por motivo egoístico, ou seja, se você vai ganhar um proveito com o dano alheio. Por exemplo, vai ter uma competição de bicicletas, uma corrida de bicicletas, e você danifica a bicicleta do seu concorrente, para que você possa ganhar com mais facilidade. Ou com um prejuízo considerável para a vítima, aquele prejuízo de difícil reparação. Por fim, tenho que dizer que o crime de dano é crime em regra de ação penal pública incondicionada, salvo no caput ou no inciso 4º, que fala do motivo egoístico, que somente se procede mediante queixa. Quem diz isso é o artigo 167 do Código Penal. Nos casos do artigo 163, no inciso 4 do seu parágrafo, e do artigo 164, que é a introdução de animais em propriedade alheia, somente se procede mediante queixa. É crime
na sua forma simples de menor potencial ofensivo pela pena aplicada, pela pena combinada, melhor dizendo. A pena combinada de dano simples é de 1 a 6 meses, é crime de menor potencial ofensivo, mas o dano qualificado tem pena máxima de 3 anos, então é crime de competência da justiça comum. Então, brevemente, é isso que eu queria dizer em relação ao crime de dano para vocês, tá certo? Fica para a próxima até para a gente falar mais de outros crimes, encerrada a aula de hoje. Grande abraço.